Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamento, primeiro de meu nome, grande regente do astral, umbralino, quase um destruidor de sonhos aleatórios, e tudo isso é verdade porque contaram num determinado Instagram. Vamos falar sobre histórias de entidades neste pensamento. Vamos lá. Cara, quem não vê a quantidade de Instagram, de blog, de página de Facebook, divulgando historinha da vida das entidades? É uma coisa assim, cara, é muito, cara. O brasileiro deveria ser estudado pela NASA, realmente, porque é uma coisa assim absurda, as invencionices que contam. Eu lembro de uma página aí que só faz isso, um Instagram que só faz isso, e o cara até me ameaçou de processo porque eu descortinei, logicamente, racionalmente, toda e qualquer argumentação sobre a fanfic que ele criou daquela determinada entidade. Cara, ele falou que o cara era um rei da Dinamarca, alguma coisa assim, sabe? Aí eu comecei a distorcer, destrinchar, deschavar a história, pegando as regências realmente, pegando livros de história, pegando informações e tal, e falei, mano, que babaquice é isso? Gente, para tudo. Quando você vai ler a história de uma entidade, não é a história da entidade. Aquilo é uma coisa romantizada, criada para realmente atrair a sua atenção. Pode ser que a entidade nem seja aquilo que está sendo escrito ali. A gente só sabe a história da entidade quando a entidade nos conta. E outra, entidade não tem medo de que você vá confirmar essa história. As coisas têm que fazer lógica, tem que ter razão. Não adianta você falar que a história da entidade diz que ele era um rei da Atlântida, sendo que a gente nem sabe se a Atlântida existiu. Ou se um determinado médium famoso é a reencarnação de Sócrates, sendo que Sócrates é considerado um personagem criado por Platão. Ou seja, ele não existiu. Vocês conseguem compreender a quantidade de informação distorcida que é divulgada na internet e que ganha muitos seguidores, muitos likes, muitas curtidas, muitos comentários e pior, crenças. As pessoas acreditam realmente nisso e que começa a criar problemas mentais da pessoa, porque ela não deixa a entidade trabalhar da forma como a entidade quer, mas como ela viu que tinha que ser trabalhado. Histórias das entidades. Não adianta você falar lá, o Exu Tiriri foi um moço português que se apaixonou pela filha de uma outra pessoa e que arrependido porque não sei o que o cara não deixou ele namorar, se jogou do alto de uma torre e se esborrachou no chão, por isso que ele é deformado. A entidade contou isso? Você conferiu historicamente se isso é verdadeiro? Não, cara. Aí ferrou, né? Não tem como você dizer que aquilo ali é verdade. Você pode romantizar uma história, você pode criar uma história com várias licenças poéticas, mas aquilo não é verdade. Não adianta você pegar isso como se fosse uma verdade única, uma verdade verdadeira, e começar a agir daquela forma. Como se falasse, Maria Padilha das 7 Almas da Encruzilhada foi uma grande dama da corte do Rio de Janeiro que tentou seduzir Dom Pedro I, e como ela foi jogada à fogueira, os leões comeram os restos dela e blá blá blá. Cara, imagina só se eu falasse isso para uma pessoa que tem uma cabeça um pouquinho mais moldável. O que aconteceria com ela? Ela iria acreditar nisso e ia começar a dar em cima das pessoas que ela acha que tem um nível maior. Porque esta é uma repetição de arquétipos. Isso acontece. Quando você fala assim, em arquétipos mais básicos, Pombogira é mulher da noite, Pombogira é mulher da vida, Pombogira dá em cima das pessoas. Quantas pombogeiras vocês viram por aí dando em cima do marido das pessoas? Uma coisa que não tem que acontecer dentro da Umbanda. Vocês entendem como falta um pouquinho de lógica e coerência? A gente entra nas histórias das entidades com que intuito? De achar que a entidade é um ser magnânimo, que tem uma história fantástica e que nós fomos escolhidos por aquela entidade porque nós somos incríveis. Isso é vaidade. Isso é ego. Isso é pura babaquice. E não é isso que a Umbanda preza. A Umbanda preza por caridade, acima de tudo, simplicidade e humildade. Esses 3 pilares aqui não se dão muito bem com ego e vaidade. Então, se você quer se achar muito incrível porque você tem um Exu que é um grande mago das trevas, cabalista, que evocava demônios para fazer eles pintar as unhas dos pés deles, cara, foge da Umbanda. Vai para outra coisa, monta a sua seita, monta a sua religião, foge. Não entra nessa história. Não pilha quem está trabalhando certo. Acreditar em histórias de entidades não nos dá direito de portar como aquela história diz.
Aquela narrativa nos demonstra. Na verdade, o que nós precisamos é compreender que o espírito, quando ele escolhe um nome simbólico, ele não quer ser identificado. Porque não importa a individualidade dele. O que importa é o trabalho que ele executará. Caridade. Simplicidade. Eu não quero que o meu nome seja escolhido por aí como, ou elevado como um grande salvador. Porque dentro da mesma falange de alguns beira-mar, existem diversos beira-mars. Bares, mares, sei lá, fazendo a mesma coisa. Então não importa qual que foi que fez algo, foi a egrégora que fez. E da forma mais simples possível. Humildade e simplicidade. É isso que a Umbanda preza. Não adianta se vestir com os melhores paramentos, com as capas mais luxuosas bordadas com linhas de ouro, se você na hora de trabalhar não tem axé, não tem poder. Você simplesmente faz um teatrinho e começa a destruir a vida alheia, falando besteira para os consulentes. Porque a maior parte dos consulentes que vão lá vão porque estão necessitados, porque estão em sofrimento. E você começa a criar historinhas na cabeça deles como: tua mulher vai voltar, vou te dar dinheiro em 7 dias. Esse homem não merece você, vou te arranjar um harém de homens. E coisas do tipo. Isso é bullshit. Compreendem? Então vamos parar de acreditar nas historinhas que a gente tem por aí e vamos acreditar mais no trabalho. Sabe por que um romance vende muito mais do que um livro de estudos? Porque a gente tem preguiça de pensar. A gente tem preguiça de estudar. Estudar é chato. Como eu já ouvi falar muitas vezes, quando leem livro dos espíritos, livro dos médiuns, livros de sociologia, de antropologia falando sobre a religião. É muito chato ficar lendo isso. É melhor ler esse romancezinho. E o romance, ele é apenas uma porta de entrada para te dar um gostinho para você ir em busca da verdade. O romance não é real. O romance é uma ficção, é uma dramaturgia. Não importa qual ele seja. Compreenderam? Entenderam? Assimilaram? É isso que importa. Então foge dessas pagininhas de entidades aí. Até dá um unfollow delas, cara. Elas não merecem sua atenção. Bom, depois de criar o caos aqui e semear discórdia, eu vou deixar aqui as nossas redes sociais. Perdido.co, sem um M no final. Contato@perdido.co, nosso e-mail para você mandar suas mensagens, críticas, dúvidas, sugestões, xingamentos e também as perguntas que vocês querem que apareçam lá no Tá Perdido, nosso podcast de leitura de e-mails e informações, e o nosso querido Papo na Encruza, paponaencruza.com ou lá no Spotify, no Deezer, no iTunes e em vários outros lugares você acha a gente lá falando sobre macumbaria com alta qualidade. Meu muito obrigado a vocês e até o próximo pensamento.